Olá, nesse Gazine, dia 14 de fevereiro de 2024. Vou abordar aqui um e-book, um novo livro da editora Marca de Fantasia, Práticas Literárias, Feminismos Zineiros, de Juliana Gama de Brito Assunção. É um livro que é fruto da dissertação de mestrado dela. Deixa eu abrir aqui mais uma página para vocês verem, está aqui, né? E eu vou ler rapidamente o resumo aqui que descreve o livro e depois fazer alguns apontamentos, né? E vocês podem facilmente baixar esse e-book gratuitamente PDF no site Marca de Fantasia. Então, quais são as principais ideias e ações feministas que as poetas zineiras do século XXI têm praticado em suas publicações? De que forma esses feminismos se fazem arte e poesia nas folhas dos zines? Motivada por essas perguntas, em Práticas Literárias Feminismos Zineiros, a pesquisadora zineira Juliana Gama de Brito Assunção, conhecida como Jugama, investiga as relações imbricadas entre o fazer poético e os ativismos feministas antirracistas e anticapitalistas. Esses três termos são bem interessantes, né? Os ativismos, no caso feministas, os antirracistas e os anticapitalistas, que se realizam nos zines contemporâneos como uma das principais tônicas destes fanzines ou dos fanzines, ou a possibilidade deles, da mídia fanzine, né? Disseminar e deixar a cargo dos autores esses vieses contrários aos sistemas sociais, né? Então, ativismos, antirracismo e o anticapitalismo, não confundir com direita, esquerda, comunismo, capitalismo, essas ideias que são, eu vou dizer aqui, que são jogadas pelas pessoas sem conhecimento, sem noção. Na verdade, o anticapitalismo aqui narrado tem a ver com a verve do próprio fanzine. Ele foi criado com a qualidade de não se buscar lucro, simplesmente de se disseminar aquilo que um autor, um leitor gosta e quer trabalhar com suas ideias e compactuá-las, compartilhá-las aos outros, com outros, né? E aí não estaria no mercado oficial de publicação. Essa é a questão do anticapitalismo, fundamentalmente no sistema dos zines. Mas claro que depois, com o desenvolvimento dos fanzines, da tecnologia com relação à possibilidade deles se disseminar, e também dos libelos anárquicos e contrários aos establishments, né, ao que se estabelece dentro dos sistemas sociais que engessam muito da liberdade criativa, os fanzines eles trazem essa roupagem anticapitalista nesse sentido, principalmente nesse sentido, claro. Então, voltando aqui, uma vez esclarecido como eu vejo essa questão, para que não se misturem, que não se misture com ideários contaminados, né? É bom que se entenda essa função dos fanzines. Sem eles, vou voltar aqui novamente, sem os fanzines, como exemplo, não haveria possibilidade de escoamento gratuito, fortuito, sem visar lucro, de ideias sendo impressas. É mais ou menos por aí a questão. Então, baseado na dissertação de mestrado em letras da autora, o livro parte da leitura de 3 edições do principal jornalzine literário do coletivo Nós, as Poetas, lançadas entre 2016 e 2020, no Rio de Janeiro, para refletir sobre os papéis dos zines criados por artistas e escritoras feministas a partir de uma perspectiva crítica interseccional. Com isso, os zines são trazidos à cena dos estudos de literatura como objetos capazes de desestabilizar as estruturas discriminatórias do sistema literário brasileiro, tanto no nível das composições poéticas que neles se inscrevem, quanto no que tange a seus processos de produção e de circulação materiais. Então, importante aqui que se atenha que essa dissertação é uma dissertação muito bem fundamentada. Eu dei uma
lida rápida, mas geral no e-book, né? Principalmente me ativo em alguns capítulos iniciais que me interessam mais com relação à teorização do que é o objeto fanzine, né, ou a mídia fanzine, mas a dissertação, ou na verdade o livro que é fruto da dissertação, é muito bem feita, com uma pesquisa bastante referenciada, né, e merece realmente ser lido por todos que estão inseridos nessa questão dos fanzines, das publicações independentes, e aí nos três ativismos aqui, né? O ativismo feminista em especial, o antirracista e o anticapitalista, que se relacionam, que se realizam nos fanzines, né? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Aqui está, vocês vão clicando, né? E vocês vão abrindo até chegar no e-book, e basta depois baixá-lo. Eu tenho ele aberto aqui, portanto eu vou mostrar logo a versão que está no meu PDF, porque é nela que eu sublinhei alguns itens que eu gostaria de mostrar, né? Então aqui está o título novamente do e-book, Práticas Literárias Feminismos Zineiros, a autora Juliana Gama, de Brito Assunção, ou Ju Gama, né? Eu acho que é isso o nome artístico dela. E aí temos os capítulos, né? Prefácio, introdução, capítulo 1, técnica mista sobre as ferramentas do estudo, nós as poetas, formação em contexto, nós as poetas zineiras feministas, os grifos dela, né? Grifos meus sobre um caminho de ida, referências, lista de abreviações e siglas. No capítulo 1 ela fala dos papéis dos fanzines, um mapeamento também importante dos estudos sobre fanzines no Brasil de 1990 até 2023, caminhos abertos ao estudo de fanzines literários também. E aí no capítulo 2 ela entra com a questão, o cerne principal, né, da dissertação do livro, né, sobre a formação, contexto do grupo As Poetas e os zines, né, que elas produzem, ou produziram, ou estão produzindo. E no 3 ela entra também com mais alguns. Esse item 3 eu confesso que eu não consegui tempo para ler agora, nem o 2 e o 3 detidamente, eu passei rapidamente, né? Eu passo com vocês aqui, mas tem alguns excertos das entrevistas feitas, pelo que eu vi, né? Que ela fez também com muitas das autoras desses fanzines e poetas também, né? Uma delas é a Mitsuko, que eu cheguei a falar num dos meus gazines do evento Enzine, quando eu entrevistei bastante gente no Enzine, inclusive algumas dessas poetas e o fanzine delas aqui, ó. Foi até exposto na Exposine Internacional de Fanzines, né, do festival, no 4º Festival Internacional de Ciberpaginanças. Aliás, foi nas duas versões, se não me engano, acho que teve na anterior também, que a gente expôs. Aqui tem um fanzine delas, né? Eu já mostro aqui para vocês, com várias autoras, né? Então tem aqui o sumário com as autoras, e está aqui, Nós, as Poetas, primeira edição, lançada em 2016. Essa é a primeira edição. E aí, voltando lá, eu vou baixando aqui para vocês verem. Há uma abertura o prefácio do Henrique Marques Samin, e depois a introdução já com o texto da Juliana, né? E aí eu coloco alguns itens interessantes, né? Então, de novo, nesse cenário, os zines que eu desejava estudar, em geral, eram criados e distribuídos por escritores e artistas independentes que se identificavam como feministas, antirracistas e anticapitalistas, em eventos auto-organizados ou mesmo nas ruas, praças, transportes públicos e entradas de centros culturais movimentados. Eu vou pulando aqui, porque depois vocês terão acesso pelos links, né? Aqui algumas páginas de fanzines, ou do fanzine, no caso da Ju Gama, né? Fanzine Pandemônio. Outras páginas aqui, outra página, aliás. Ela tem uma contextualização da vivência dela também, com o avô, que tem a ver com o Rio. Então vocês vão ler com calma aqui. Eu li alguns trechos, não vou me lembrar agora, né? E aí, frutos desse diálogo com o avô, tem também algumas páginas e alguns zines que
criou, né? Então, esse estudo tem como tema geral a relação entre a produção poética e os ativismos feministas que se realizam nos papéis dos fanzines, com foco nos zines autoeditados por escritoras e artistas independentes na segunda década do século XXI. Nesse quadro temático, meu principal objetivo é identificar, descrever e refletir sobre as principais práticas literárias e femininas exercidas pelo coletivo. Ela fala também de um exine, que é o Conversazine Entre Nós Azineiras. Esse exine é interessante, eu vou abrir aqui para vocês. Ele, quando ela fez a disciplina de fanzines do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais do UFG, e eu ministrei a disciplina, e aí no caso em edição remota, né, por causa da pandemia. Aqui está, por exemplo, um Padlet com os fanzines ou os trabalhos desenvolvidos pelos discentes na época, e o da Juliana está aqui, que é o Conversazine. E aí eu abri aqui para vocês, eu vou deixar os links depois para vocês olharem com calma. Conversazine, Zineria e Nós as Poetas. Ela desenvolveu esse fanzine que tem uma conversa com fanzineiras, né, com entrevistas, e ela montou o fanzine na acepção do que é um fanzine, com imagens e também textos que simulam uma colagem, né, corte e colagem. Simulam não, são cortes e colagens, né? E aí um zine bem interessante, que está aqui, eu deixarei depois o link para vocês, né? Voltando lá para o fanzine, aliás, o fanzine não, o e-book, deixa eu achar ele aqui, está aqui, né? Então é esse Conversazine Entre Nós. Ela até fala aqui em algum momento sobre ele. Bom, não lembro onde está aqui, que ela realmente realizou na época da disciplina, né? E aí ela vai definindo os capítulos, né? Capítulo 1, sobre as ferramentas de estudo. O primeiro capítulo, como quem abre parênteses para informar sobre as técnicas e materiais aplicados na elaboração do trabalho, identifico e justifico preliminarmente instrumentos teóricos que escolhi empregar na pesquisa, e por aí ela vai. No capítulo 2, Nós as Poetas, Formação e Contexto, debruço-me sobre a trajetória do coletivo Nós as Poetas desde 2016. Com isso, abre-se caminhos ao terceiro capítulo, né? Nós as Poetas e Negras Feministas, na qual descrevo e reflito sobre os processos de criação, edição e reprodução de fanzines que o grupo tem realizado. Isso especificamente o capítulo 3. Mas tem excertos de falas que ela tem também das fanzineiras neles, nos capítulos. Tem alguns itens que eu sublinho aqui pela importância, né? O segundo fator advém da minha própria percepção do objeto fanzine, especialmente no caso de materiais autoeditados por zineiros, poetas e artistas visuais. Pessoalmente, um dos aspectos que mais aprecio nessas publicações é a intensa conexão entre os zines impressos, objetos finais, e seus respectivos processos da escrita. Quando a tinta mancha na folha, a voz da zineira em frases soltas, desenhos riscados, poemas atravessados por recortes de imagens ou anotações cotidianas da autora. Eu quis mostrar para vocês aqui como ela vê a elaboração de expressividades artísticas que compõem um fanzine, né? É bem interessante. Ela também fala do termo fanzine e zine, que abarcam os mesmos conceitos no capítulo 1, mas que há diferenças, né, no Brasil, e que o Duncombe, que é um teórico estrangeiro, também menciona essa distinção. Ela também busca significados da palavra, como eu falei, fanzine e zine, com bastante referencial, inclusive dos livros e e-books que vocês podem também consultar do Henrique Magalhães, que estão no site Marca de Fantasia, né? Então tem uma pesquisa minuciosa que ela faz aqui, muito importante e muito pertinente, né? E ela fala aqui, ó, dentre outros autores, destaca-se o sociólogo Stephen Duncombe, dos Estados Unidos, que entende fanzines na língua inglesa como apenas uma subcategoria de zines. Aí vai de acordo com o autor, né? Mas é interessante a visão dele, né? Ao lado de muitas outras que ele tem, como political zines, art zines, que é o que eu pesquisei no meu pós-doc, né? Que são os zines artísticos, e literary zines, zines literários, e por aí vai. Então ela trabalha esses conceitos todos, ela mostra algumas das páginas que ela realizou durante esse circuito, esse período dela nos fanzines, de Nós as Poetas, né, desde 2016, e também dentro da disciplina que ela fez comigo, alguns também, ela põe algumas imagens aqui.
Deixa eu ver. Ela faz uma pesquisa aqui também ela faz uma pesquisa sobre as pesquisas que foram feitas no Brasil, né, dentro do catálogo de teses da coordenação da CAPES, né, e dentro da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e ela assevera que vem aumentando realmente nessa última década o número de pesquisas sobre que abordam fanzines no Brasil. Isso é muito importante e muito interessante. É uma dissertação muito bem fundamentada, referenciada, né? E que explora bem essa questão da pesquisa e do conceito de fanzines, e depois aborda os fanzines propriamente dito artísticos e, no caso, dos fanzines específicos das poetas, né? Fala também dos caminhos abertos aos zines literários no Brasil. Aí ela põe a formação e o contexto de Nós, as Poetas, né? que é o coletivo ao qual ela participa, né? Do qual ela participa e vem participando, né? E aí ela trabalha bem isso no e-book, na dissertação, logo no e-book, né? Fala da interseccionalidade. Eu vou descendo aqui e vocês vão conseguir com calma ler esse excelente e-book, fruto da dissertação da Juliana. Nós, as Poetas Zineiras Feministas, como eu falei, aí ela aborda aqui o pensamento dela, tem a fala dela aqui, tem fala de várias fanzineiras. Então, aqui tem capas dos fanzines, né? Aqui mais algumas páginas de alguns desses zines poéticos, né? Então, bastante material fundamentado. Maria Mitsuko, que eu falei para vocês, que eu entrevistei no segundo Enzine, quando eu lá estive há uns 3 anos, está num dos meus gazines para vocês assistirem. Mais páginas dos fanzines aqui, que Nós, as Poetas 2, de 2018. Então, como vocês veem, bem ilustrado também. E aí o final, considerações finais dela aqui, em aberto, né? Eu acho bem interessante que ela... Eu vou finalizar aqui sobre o e-book dela com essa colocação em que ela põe aqui. Bom, aqui é assim: como representação de identidades, disputas sociais e políticas, mas principalmente como prática artística feminista, ética e estética, íntima e coletiva, afetiva e política, cuja força dos erros, aí da outra autora, que é a Fernanda Meirelles, falou. Ela diz aqui o seguinte, que é melhor ler um pouco aqui, porque eu descontextualizei, deixei só um grifo aqui, né? Diante disso, penso que a principal contribuição deste estudo preliminar dessa dissertação desse livro consiste na abertura de um caminho de ida para o entendimento dos zines feministas brasileiros como processos de encontro, agora sim, por meio de novas pesquisas que focalizem a escrita poética das zineiras artísticas, não só na condição de artefato verbal voltado à produção de certos efeitos estéticos. Então ela faz essa pesquisa e diz que a abordagem não é só voltada à questão dos efeitos estéticos ou abordagem estética, tampouco exclusivamente como representação de identidades e disputas sociais políticas, porém, principalmente como prática artística feminista, ética e estética, íntima e coletiva, afetiva e política, cuja força dos erros de que Meirelles falou e que grifo nas curvas do trajeto a seguir ainda espero explorar. E aí ela põe um mapa aqui, que é um mapa onde ela faz uns grifos, um visual, vou tentar ampliar um pouco aqui, né? E ela faz uma brincadeira aqui com rotas, né? Então tenha cuidado, as rotas podem conter erros, incluir seções inadequadas para caminhadas, rotas de mapas, né? E aí é uma metáfora também, que ela insere como formação em percurso, né? Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde ela fez o trabalho, né? De 2010 até hoje, provavelmente da graduação em diante. E aí o referencial. Essa abordagem que eu fiz resumida aqui,
que contém um pouco de cada item, né? Se mostra, é uma espécie de trailer do livro. Eu quis fazer porque eu fiz essa leitura mais ou menos rápida deste e-book e gostei bastante, e isso só confirma um dos pontos que ela coloca, em que na última década tem aumentado em muito o número de pesquisas sobre fanzines, e essa dissertação dela é uma das que aglutina e que amplia essa pesquisa, né? E vale a pena porque todas essas pesquisas de fanzines, sejam em quais áreas forem, principalmente nessa área da literatura, né, a área literária no caso, né, ou artística, ou de sociológica, ou anárquica, enfim, todas elas convergem, embora sejam distintas, né, ricas, elas convergem num arcabouço em que os aspectos do fanzine são ilustrativos de como a mente humana pode ser criativa e puxar as rédeas de seu caminho de criatividade, de liberdade, independente do rol em que os sistemas amarram, né? Isso me faz lembrar até uma frase do William Blake, que mais ou menos ele quer dizer assim: eu preciso criar um sistema, ou o meu sistema, para não ser engolfado pelos sistemas dos outros, né? Então cada qual cria o seu sistema, entre aspas, mas eu penso que não se deve, esse sistema não deve aprisionar os outros, e ele pode ser o seu sistema comungado com outro sistema, que aí sim, enganchado em ramificações, né, possa amplificar tudo isso de uma forma cooperativa, que aí é o que os fanzines convergem em sua essência, né? Criatividade e cooperação, que é o que você vê quando lê um trabalho como o da Juliana. Parabéns a ela, ao Henrique Magalhães, por ter publicado esse e-book, né? E até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes, biográficos e afins.